Olá, hoje o nosso tema é astrologia, que faz parte da saúde intelectual. Saúde intelectual que interfere no nosso intelecto, tem a ver com a relação familiar, profissional e a saúde, que está dentro do conceito astrológico também. Nossa convidada é a Márcia Brito, que já está conosco tirando dúvidas, sobre questões curiosas da astrologia históricas. Ela é formada em psicologia pela FMU, é especializada em administração pela Faculdade Getúlio Vargas e consultora e terapeuta holística. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, você? Tudo jóia. Dando continuidade, então, à nossa discussão, de que maneira a astrologia contribui no dia a dia das pessoas? Bom, como eu já falei nos outros blocos, a astrologia não é horóscopo, né? Agora eu entendi. Então, é claro que quando você fala de dia a dia, você vai pensar no horóscopo, né? Mas uma vez que você tem já o seu mapa astral, existe o que a gente fala de trânsitos. Então, quando você está com o seu mapa, é a fotografia do céu na hora que você nasceu, ou seja, é algo estático. Só que aquela fotografia não significa que os planetinhas estão parados, eles estão andando, né? Então, isso significa trânsitos. E aí, isso vai estar interferindo, essa andança deles vai estar interferindo bastante no seu mapa, né? No seu mapa de nascimento. Existem também ciclos, né? Então, que não é, na verdade, tão dia a dia assim, mas também pode estar interferindo numa fase da sua vida. Por exemplo, o ciclo do Saturno, né, que é um planeta, é de mais ou menos 28 a 30 anos para ele voltar ao seu ponto inicial. Então, ele demora, né, mais ou menos 28 a 30 anos para dar toda a volta no zodíaco. Tá claro? Sim. Então, significa que lá pelos 28, 30 anos, o Saturno está transitando em cima do seu Saturno de nascimento. Interessante. Então, isso dá um aspecto, para alguns menos, para outros mais, daquela coisa que a gente sente no final do ano, sabe? O que eu vou fazer, o que eu vim fazer aqui, sabe? Qual que é a minha, né? O que eu tenho que... Então, é uma explicação, né, de um trânsito mais longo, né? Mas só para te dar uma clareza do que é um trânsito de um planeta. Márcia, dá um exemplo de outro planeta. Não vou falar de um planeta, vou falar do Sol, né? Legal. Que aí é um astro, né, é importante. Então, a gente não comemora nosso aniversário, então é porque o Sol deu uma volta, né, de um ano no nosso mapa astral. Então, quando o Sol fica em cima do seu Sol de nascimento, não é muito brilho? Sim. É por isso que é importante você comemorar. Porque se você não usar toda a energia daquele Sol, você vai deprimir. Porque é muito brilho. Então, você tem que subir no palco, comemorar, bater palma, né, ganhar presente, assoprar a velinha. Legal. E aí no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de como é constituído o mapa astral, entender um pouquinho melhor como funciona, como é dividido e um pouquinho dessas características. Márcia, como é constituído o mapa astral? O mapa astral é, como já falei no outro bloco, é calculado em cima do seu horário, né, de nascimento e todos nós temos, na verdade, 12 casas, tá? Então, a primeira casa, antes disso, o que eu queria deixar claro é que às vezes a pessoa olha aqueles gominhos divididos e fala, mas por que um tá pequenininho, outro tá maior, né? Por que aqui tem um monte de planetinhas e aqui não tem? Então, eu volto a dizer, é o nosso raciocínio ainda muito linear que coloca tudo entre certo e errado. Isso não tem nenhuma significância, né, entre ruim e bom. Bom, a primeira casa, que a gente chama de ascendente, é a casa do seu jeitão, tá? Do que você passa para outra pessoa, tá? Às vezes até fisicamente, né? Então, você imagina, não estou dizendo que todo mundo que tem ascendente em leão vai ser assim, mas às vezes um ascendente em leão vai mostrar uma loira de cabelo assim
meio juba, né? Então, é uma característica. A casa 2 é a casa das finanças, dos nossos valores no sentido de propriedade. Então, o que a gente tem de sólido, né? Casa do dinheiro. Está relacionado, inclusive, com o signo de touro. Tá? A casa 3, quando eu falo sempre relacionado, não significa que as pessoas do signo de touro simbolizam dinheiro, tá? Dentro da astrologia, tudo é muito simbólico, tá? Então, a era de touro era a era especificamente do ouro, né? Então, se vai simbolizar o dinheiro. Então, é mais dentro desse contexto. A casa 3 é a casa da comunicação, do intelecto e também dos primos, dos irmãos. Então, quando você vai fazer a leitura do mapa, você vai olhar a casa 3, vai ver qual é o regente daquela casa, vai ver onde está o planeta regendo por aquele signo, ou se tem planetas ou astros dentro daquela casa, e aí sim você vai fazer a interpretação. A casa 4 é a casa da família e também do nosso passado e fim de vida. Tá? A casa 5 é a casa dos prazeres, tá relacionada a Leão. Então, é a casa dos jogos, do amor, da paixão. Tá? Na astrologia, amor, paixão e tal, não é casamento. Tá? A casa 7 que é a casa do casamento. Casa 7 vai te dizer o casamento no sentido de contratos. Então, é a relação com o outro no sentido de sociedades, casamento e tal. Pulei a 6, né? A casa 6 é a casa dos assuntos domésticos, do trabalho do dia a dia, da nossa rotina, etc. Inclusive está relacionada à Virgem. E também é a casa da saúde, tá? A casa 8 é a casa mais difícil de ser analisada, porque ela está associada com a morte. Não a morte morrida do católico, mas a morte no sentido da transmutação. Sabe a fênix? Sim. Tá? Então, o que a gente consegue transmutar? Tá? A casa 9 é a casa dos estudos mais elaborados, por exemplo, uma pós-graduação, um estudo lá fora, ou também os idiomas. Né? A casa 10 é o que a gente veio fazer neste mundo, né? A nossa vocação. Tá? Então, o nosso trabalho, a nossa profissão. Quando eu falo trabalho, não é o trabalho das 6, que é a rotina, o dia a dia, mas é a vocação, né? Aquilo que você veio para esse mundo fazer. A casa 11 é a casa da esperança, dos amigos, e também, como ela está relacionada a Aquário, é também o futuro, a esperança e mais o seu lado mais libertador. E a casa 12 também é uma casa difícil na interpretação, porque ela está relacionada com tudo que é o inconsciente, então é o seu mundo mais profundo, seria o que o Jung chama de sombras, tá? E também está relacionado às nossas doenças. Essas doenças, infelizmente na nossa sociedade, a gente encara a doença como uma coisa só ruim. E, na verdade, ela é uma mensagem que o corpo está dando para nós, para que a gente mude ou transforme alguma coisa. Então, é por isso que ela é difícil de ser interpretada. Agora, a casa do trabalho, do dom, você consegue visualizar mais de um? Por exemplo, imagine um teste vocacional. Na época, né, na minha época que eu estava prestes a fazer a faculdade, não tinha as informações que tem hoje. Sim. Então você fazia um teste vocacional que dava umas 10 profissões diferentes. Então eu ficava mais em dúvida ainda do que fazer. Tá. Né? E aí eu prestei algo que eu não me identifiquei. Tá. E hoje, sim, mas aí eu comecei a pensar o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Mas a gente se confunde muito na época da escolha profissional. Hoje não, porque você tem orientação, você tem feiras de profissões, um monte de coisa. Mas no mapa que você faz. Então, por exemplo,
É assim também? Por exemplo, a Fernanda tem o dom da comunicação ou ela é mais apta à medicina? Como é que funciona isso? Claro que uma vocação vai também ter N variáveis, né? Onde você mora, quanto você pode pagar, né? Então, tem outros aspectos, né, práticos e objetivos que a gente tem que levar em consideração. Agora, quando a gente fala do vocação, do vocare, né, daquilo que você veio fazer nesse mundo, de repente não precisa necessariamente ser a sua escolha profissional. Você pode, de repente, levar algo em paralelo, entendeu? Com aquilo que você vai trabalhar, tá? Sim. Por N contingências, N variáveis e tal, mas é importante que você dê vazão a isso, porque se você não der vazão, aí você vai se sentir mal. Então, esse é o objetivo do mapa. Você tomar consciência. O que atrapalha hoje em dia é o excesso de informação, acontece ainda hoje isso muito, e também associar a profissão com sucesso, prestígio e dinheiro. Então, assim, então com isso eu vou ser feliz e vou ganhar dinheiro. Aí é que está o problema, né, dos erros na escolha profissional. Então seria essa aptidões que a gente tem que levar para a nossa vida e tentar implementá-las em todos os ramos, exatamente, né? Profissional, pessoal. Exatamente. Agora claro que, né, se existir a possibilidade de você colocar em prática numa profissão, melhor, mas nem sempre é possível. Útil e agradável. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Obrigada pela sua presença mais uma vez conosco, sempre bem-vinda. E obrigada a você que nos assiste e a gente vai continuar no próximo programa. Até lá!